Olá pessoal, agora eu vou apresentar para vocês o tópico de introdução à Data Science. Bom, nesse tópico a gente vai estar cobrindo esses assuntos. Primeiramente eu vou estar apresentando para vocês qual é a importância de Data Science. Depois eu vou falar o que é Data Science. Também vou falar um pouquinho do perfil do cientista de dados, ou seja, aquela pessoa que trabalha nessa área. Em seguida, eu vou falar sobre um conjunto de aplicações reais, onde o Data Science foi utilizado. Por fim, eu vou estar apresentando para vocês uma introdução à linguagem R e também explicando o porquê que a gente vai estar adotando o R neste curso. Bom, vamos começar aqui com qual a importância de Data Science. Então, o que a gente tem é que todos os dias geramos uma quantidade enorme de informações, seja comprando alguma coisa no cartão, navegando na internet, indo ao médico, fazendo exercícios, entre tantas outras atividades. Mas o que é importante vocês percebam aqui é que essas atividades que eu listei para vocês, elas geram informações. Por exemplo, se vocês compram no cartão de crédito, informações são armazenadas sobre o que você comprou, quando você comprou, esse tipo de coisa. Quando você navega na internet, o seu histórico de navegação fica armazenado no seu provedor de internet. Se você vai ao médico e você utiliza, por exemplo, o Google Maps armazena a informação do trecho que você percorreu, incluindo informações com relação ao tráfego daquela área. Se você faz exercícios utilizando aplicativos, também informações são armazenadas com relação à sua atividade física. Então, a grande maioria dessas atividades que a gente faz no dia a dia, elas geram informações. Só que uma coisa que é importante ser ressaltada aqui é que esses dados eles podem ser armazenados em computadores pessoais ou em nuvens computacionais. É muito comum, dependendo do tipo de informação que é gerada, que essas informações fiquem em nuvens computacionais, porque depois essas informações elas são mais fáceis de serem gerenciadas e extraídas caso seja necessário. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que esses dados eles podem conter informações relevantes que, uma vez analisados, podem trazer vários benefícios para as empresas, até mesmo vantagem competitiva, porque hoje em dia, se você tem uma informação extra que o seu concorrente não tem, essa informação extra pode lhe dar uma vantagem competitiva e hoje em dia dados é o que pode estar dando às empresas essa vantagem competitiva. Bom, esse slide aqui eu coloquei para vocês apenas para mostrar que a quantidade de dados que é gerada todo dia é enorme. Então o que a gente tem é que tanto as máquinas quanto as pessoas continuamente geram, coletam e processam informações. Essa primeira imagem da esquerda eu tirei desse site que é chamado Flight Radar 24, e aí nesse site é possível ver a quantidade de aviões que estão sobrevoando nossos céus. E essa quantidade é enorme, como vocês podem ver nessa figura. Além disso, é importante eu destacar que esses aviões eles geram muita informação. Por quê? Porque eles se comunicam entre eles, precisa também se comunicar entre as torres, etc. Já nessa figura à direita, eu tenho a quantidade de informação que é gerada por minuto de um conjunto de plataformas. Então vamos ver um exemplo. Por exemplo, se a gente considerar o Netflix aqui em cima, então por minuto a gente tem em torno de 100 mil usuários acessando o Netflix. Se a gente pensar no Google aqui, o Google você tem em torno de 4 milhões de pesquisas por minuto. O Tinder em torno de 7 mil matches por minuto. Enfim, a quantidade de informação que é gerada é enorme. Mas o que eu quero que vocês percebam aqui é que a gente está entrando em uma nova era, onde dados estão sendo gerados cada vez mais. Então, por isso que essa área está tão em alta e eu acredito que vai se manter assim por vários e vários anos. Aqui eu tenho algumas notícias para mostrar para vocês como Data Science está em alta. Nesse primeiro caso aqui da Glassdoor, que é uma plataforma online de procurar empregos, ela classificou a profissão de cientista de dados como a profissão mais popular da plataforma. Aqui eu tenho uma notícia da Harvard Business Review, e a Harvard Business Review diz que a profissão de cientista de dados é a profissão mais sexy do século XXI. E por fim, essa última reportagem aqui da parte de baixo, da Forbes, a Forbes diz que a profissão de cientista de dados é a profissão a ser seguida em 2016. Isso aqui são apenas algumas notícias que eu trouxe para vocês para mostrar que, de fato, a profissão de cientista de dados está em alta. Mas não somente no mundo dos negócios
ou na indústria. Data Science também tem sido o foco da academia, onde você tem mestrados e doutorados nessa área. Nesse caso aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Como vocês podem ver, esse primeiro caso aqui da Columbia University. A Columbia University está oferecendo um mestrado em ciência de dados. De forma semelhante, a gente tem a Stanford, a Texas University, entre tantas outras universidades ao redor do mundo que oferecem cursos na área acadêmica para o pessoal que está interessado em se aprofundar mais nesse mundo de Data Science. No Brasil não é diferente. Hoje em dia já existem vários cursos que as pessoas podem fazer a fim de aprender um pouco mais relacionado a essa área, como é o caso da Data Science Academy, a gente também tem da Udemy, da Coursera, entre tantos outros. Uma coisa que é importante ser ressaltada aqui é que o cientista de dados ele ganha muito bem. Entre as profissões do pessoal da computação, veja que o cientista de dados é o que ganha mais, ele ganha em torno de $120 mil por ano. Mas vejam, esses dados eles refletem o mercado americano, mas de certa forma tem uma certa associação com o mercado brasileiro. E lá no mercado americano, o cientista de dados ele ganha em torno de $10 mil por mês, o que é bem relevante. Mas agora vamos entender o que de fato é Data Science. Data Science consiste no estudo da extração de conhecimento a partir de dados, que é basicamente o que a gente vai estar aprendendo neste curso. Além disso, Data Science incorpora técnicas e teoria das mais diversas áreas de atuação, como computação, matemática, estatística, mineração de dados, programação de computadores, inteligência artificial, entre outras coisas. Mas o que é importante ser ressaltado é que a cada 10 minutos o volume de dados gerados no mundo todo é maior do que o volume de dados gerados desde a pré-história até o ano 2003. Então, isso aqui só mostra para vocês que a quantidade de dados que é gerado é muito grande. E esses dados são o novo ouro das empresas. As empresas que conseguirem extrair conhecimento desses dados, elas vão ter vantagem competitiva e aí elas conseguem talvez produzir produtos melhores ou prover serviços melhores para o cliente a partir disso, e com isso consegue ter vantagem em relação aos concorrentes. Então a quantidade de informação que é gerada é muito grande. Só que o grande problema dessas informações que são geradas é que essas informações elas vêm no estilo de dado que é chamado de dados não estruturados, como vocês podem ver aqui nessa figura, esse azul mais claro. O que significa esses dados não estruturados? Esses dados não estruturados são dados que não estão organizados, que você não consegue diretamente extrair um conhecimento dele, como é o caso de imagens, de vídeos. Já os dados estruturados são aqueles dados onde já está estruturado, por exemplo, um dado numa tabela. E aí o que a gente tem, como vocês podem ver aqui nessa imagem, que até 2020 a quantidade de dados não estruturados é muito maior do que a quantidade de dados estruturados. E aí o cientista de dados entra nesse sentido, para poder pegar esses dados que não são estruturados, estruturar esses dados de uma forma que consiga extrair informações desses dados. Esse é o papel do cientista de dados, é pegar dados não estruturados, estruturar esses dados e conseguir extrair essas informações. Então, já dá para vocês verem aqui que o que não faltam são dados para serem trabalhados, e isso reflete na quantidade de emprego que hoje em dia existe nessa área de Data Science e nas ofertas do futuro também, porque isso aí só tende a crescer. Vamos agora entender um pouco do perfil do cientista de dados. O perfil do cientista de dados é um pouco diferente do perfil do cientista da computação, porque o perfil do cientista de dados envolve um conjunto de áreas. Aqui do lado esquerdo, a gente tem uma área que é super importante para o cientista de dados, que é a parte de estatística e matemática. Então, é muito importante que o cientista de dados ele domine áreas como modelagem estatística, machine learning, entre outras coisas. Então, o cientista de dados precisa sim ter um conhecimento, digamos, relevante com relação a essa área de matemática e estatística. Outra área muito importante para o cientista de dados é a área de programação em banco de dados. Então é importante que o cientista de dados saiba programar tanto em Python quanto em R, que são as linguagens, de certa forma, mais utilizadas pelos cientistas de dados. Mas também é importante que o cientista de dados conheça muito bem de banco de dados relacionais, banco de dados não relacionais, também conheça esses bancos de dados utilizados hoje em dia para Big Data, como é o caso do Hadoop e o Spark, entre outros. É importante também que o cientista de dados
ele tem esse perfil aqui, ó, de comunicação e visualização. Então é importante que o cientista de dados eles consigam pegar aqueles dados que estão não estruturados, estruturar esses dados e colocar de uma forma que qualquer pessoa consiga entender. Então, o cientista de dados tem que conseguir produzir uma história com esses dados e tem que colocar esses dados de uma forma que qualquer pessoa consiga entender. Então, para isso, tem que utilizar muita parte de geração de gráficos, tabelas, etc. E, por fim, a última área que é muito importante para o cientista de dados, que é essa área chamada de Domain Knowledge and Soft Skills, é que o cientista de dados precisa ter um domínio da área onde ele vai estar analisando aqueles dados, porque ele precisa entender bem do que se trata aqueles dados, e além disso precisa ter outras habilidades, como é o caso de ser curioso com relação ao dado, precisa ser uma pessoa orientada a resolver problemas, precisa ser proativo, criativo, entre outras coisas. Então veja, o cientista de dados, digamos que é uma profissão bem ampla, existem todas essas vertentes aqui que o cientista de dados precisa conhecer um pouco. Ele ou ela não precisa conhecer tudo, mas precisa ter um pouco de conhecimento de cada uma dessas áreas. Aqui eu vou estar explicando para vocês, pessoal, algumas aplicações reais para vocês terem uma ideia do poder que é essa área. Começando com essa primeira aqui, ó, o Data Science, ele já foi utilizado para o diagnóstico preventivo de, por exemplo, câncer. Hoje em dia se utiliza bastante Data Science para poder prever se uma pessoa pode ter uma certa doença, pode-se utilizar Data Science, por exemplo, para poder fazer a decodificação do genoma e a partir disso verificar se a pessoa tem alguma predisposição a alguma doença. A ciência dos dados também é bastante utilizada na detecção de padrões de comportamentos físicos ou digitais que ofereçam algum risco. Com relação aos digitais, por exemplo, pode ser utilizado Data Science para poder verificar o padrão de tráfego de uma rede e com isso verificar se existe uma possibilidade de um ataque de hackers ou algo do tipo. Já com relação a padrões de comportamento físico, é possível utilizar Data Science para verificar se alguma pessoa possa de alguma forma colocar em risco a vida de outras pessoas, como é o caso de estar carregando uma faca, uma arma, e Data Science pode ser utilizado para detectar isso também. Por fim, o último exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o exemplo da Rolls-Royce, que possui cientistas de dados que analisam informações de engenharia dos aviões a fim de determinar a programação da manutenção das aeronaves. Veja que isso é muito importante. Então, com os dados obtidos desses aviões, os engenheiros conseguem determinar a data exata para poder estar fazendo a manutenção dessas aeronaves. Então, não faz nem antes nem depois. Não vai fazer antes, porque se fizer antes, você está desperdiçando dinheiro. Se fizer depois, pode colocar em risco a vida das pessoas. Vamos agora falar um pouco sobre a linguagem R e o porquê que a gente está adotando ela nesta disciplina. Então, começando aqui, uma coisa importante é que o R tem sido uma das linguagens de programação de mais rápido crescimento da última década. Então, tem muita gente utilizando o R e por conta dessa utilização crescente do R, tem muito material disponível. Isso é uma grande vantagem do R. Além disso, a gente tem que o R ela é uma linguagem para Data Science. Então, o R foi desenvolvido exclusivamente com esse foco para realizar análise de dados. Então, se ela foi desenvolvida com esse foco, então existem certas estruturas no R que facilitam a nossa vida para poder fazer análise de dados. O R também é amplamente usado na indústria e na academia, então você encontra exemplos de aplicação de R em vários tipos de casos, isso é importante também. E o R, ele é muito fácil de você aprender, é uma linguagem fácil de aprender e tem disponível na internet muito material, o que facilita bastante o aprendizado. Essas são algumas das razões pelas quais eu decidi utilizar R nessa disciplina. Aqui eu trouxe para vocês quais são as linguagens de programação mais utilizadas no mundo de Data Science. Como vocês podem ver, o R está em segundo lugar e o Python está em terceiro. Em primeiro lugar, a gente tem o SQL, mas o SQL é muito utilizado também porque a grande maioria dos bancos de dados são implementados usando o SQL. Mas a linguagem de programação mais utilizada é o R. Por fim, pessoal, aqui eu tenho um conjunto de referências que eu indico que vocês leiam, caso vocês queiram entender um pouco mais sobre esse mundo de Data Science, mas a intenção é que sejam referências complementares.